Bom dia, gente, tudo bem? Meu nome é William, eu sou um dos monitores de álgebra linear e hoje a gente vai fazer alguns exercícios sobre independência linear, que é o tópico 4.3 do livro do Anton. Bom, o exercício 1 que a gente vai fazer fala o seguinte: fala que dado um espaço vetorial V, que pertence ao R2, né, os reais em duas dimensões, e V1 sendo o vetor 1 composto por 1 e menos 1, e o vetor 2 composto por 1 e 2, e o vetor 3 por 3 e 6. Beleza. A letra A pede para a gente verificar se V1 e V2 são linearmente dependentes, o LI, que é a abreviação, né? Já a letra B pede para a gente ver se V1, V2 e V3 são LI, ou seja, linearmente dependentes. Bom, na letra A gente vai resolver da seguinte forma. Na seção 4.3 do livro, a gente tem o teorema 4.3.1. Ele diz que se a gente tiver, por exemplo, dois vetores, V1 e V2, teremos uma relação linearmente dependente se um não for múltiplo escalar do outro. O que isso quer dizer? Para eles serem LD, por exemplo, linearmente dependentes, o vetor 1 ou o vetor 2 deveriam ser uma multiplicação um do outro. Por exemplo, a gente tem V1, 1 e menos 2. Se a gente tivesse um vetor, sei lá, 2 composto por 2 e menos 2, o que seria? Seria linearmente dependente por quê? Porque é basicamente multiplicar o vetor 1 por vezes 2, por um escalar que seria 2. Então, para a gente verificar se é LI, que é o que está pedindo, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar o vetor 1 e igualar a um alfa qualquer vezes o vetor 2. Ou poderia ser o contrário: alfa vezes vetor 1 é igual ao vetor 2. Bom, fazendo as multiplicações e igualando, né, a gente vai achar que 1 é igual a alfa, né, então a gente já achou o valor de alfa, e menos 1 é igual a 2 alfa na segunda parte. Menos 1 é igual a 2 vezes alfa. No entanto, menos 1 é diferente de 2. Ou seja, V1 não é uma combinação linear de V2, porque deu uma inconsistência, né? Aqui fala que alfa é 1, só que menos 1 é diferente de 2, porque quando você substitui 2 vezes alfa, 2 vezes 1 é 2, né? E 2 não é igual a 1, a menos 1 no caso. Aqui passa bastante carro, gente, não repara. Bom, então a gente já tem resposta, né? Sendo assim, V1 e V2 são linearmente dependentes. Se a gente conseguisse achar um valor de alfa correto, aí eles seriam multiplicação um do outro. Um seria multiplicação do outro. E agora a letra B. Bom, na letra B pergunta se V1, V2 e V3 são LI. Bom, quem viu os teoremas no livro já sabe que eles não vão ser. Porque como a gente trabalha com R2 e o teorema 4.3.3 diz que um conjunto em Rn, aqui eu pus 2 que é o caso do exercício, né? Mas em um conjunto Rn, e esse 2 seria um N no caso, se a gente tiver R vetores, por exemplo, a quantidade de vetores do conjunto, e se esse R vetores for maior do que esse N, a gente vai ter um conjunto linearmente dependente. Nesse caso, o N vai ser 2, né? Porque é um conjunto IR2. E o R vai ser 3, porque a gente tem 3 vetores, que é V1, V2 e V3. Bom, nesse caso, a gente já vai descobrir que, como o R é maior que N, ou seja, a gente tem 3 vetores num conjunto R2, que era para ter 2 no máximo. Então a gente vai ter um conjunto linearmente dependente, porque é o próprio teorema 4.3.3. No entanto, a gente pode verificar. A verificação é o seguinte: a gente vai pegar um vetor, por exemplo, peguei o V3, e vai igualar a alfa, que é um escalar qualquer, vezes vetor 1, mais beta, que é outro escalar qualquer, vezes vetor 2. Aqui a gente fazendo as multiplicações, né? A gente vai achar um sisteminha. Eu fiz por adição. Esse aqui eu somei os dois sistemas. O alfa cancelou com o alfa. A gente achou 9 igual a 3 beta. Então a gente achou beta igual a 3 e alfa igual a 0. Então a gente descobriu que V3 vai ser uma combinação linear de V2 no caso. Porque o V3, se a gente for reparar,
vai ser 3 vezes o vetor 2. Se a gente pôr um 3 aqui, igual a gente achou no caso, vezes o vetor 2, a gente vai achar o próprio V3. Então ele o V3 é uma combinação linear de V2. Sendo assim, a gente tem um conjunto LD. Ou seja, respondendo, né? V1, V2 e V3 não constituem um conjunto linearmente independente. Esse exercício é isso. Gente, esse aqui é o número 2, vai ser o último exercício sobre independência linear que a gente vai fazer. E bom, ele fala o seguinte: qual o valor de alfa para que torne linearmente dependentes as soluções f de 1 de x é igual a i elevado a alfa x? Ficou embolado aqui que eu tinha colocado 2. Aí eu borro um pouquinho, mas eu acho que dá para entender. E f2 de x é igual a e elevado a menos alfa x. Tem um menos aqui, viu, gente? Para a gente saber se um conjunto de funções é linearmente dependente ou não, a gente pode utilizar o Wronskiano. Nesse caso, pede para a gente achar o alfa, para que ela seja linearmente dependente. Bom, com o Wronskiano a gente consegue fazer isso. E o que a gente vê? Eu acho que é o teorema 4.3.4, se eu não me engano, que ele fala que para a gente obter um conjunto de soluções linearmente independentes, o Wronskiano tem que ser diferente de zero. Ou seja, para a gente obter um conjunto linearmente dependente, né, que é o que está pedindo, a gente tem que ter um Wronskiano igual a zero, que é o contrário, né, de linearmente dependente. E bom, é o que a gente está querendo saber. A gente quer um alfa que torne o conjunto linearmente dependente. E para isso a gente vai calcular o Wronskiano. O Wronskiano ele é baseado no seguinte: na primeira linha vai ser as funções, e nesse caso a segunda, né, porque vão ser só duas funções, vai ser a derivada das duas. Ou seja, a derivada da e elevado a alfa x, que vai ser alfa vezes e elevado a alfa x, né, derivada normal. E aqui vai ser menos alfa vezes e elevado a menos alfa x, que é a derivada de e elevado a menos alfa x. Bom, fazendo a determinante, que o Wronskiano utiliza determinante, né? A gente vai obter que menos alfa vezes e elevado a menos alfa x, vezes alfa elevado a x. Lembrando que exponencial, a gente, quando tem uma multiplicação de exponencial, a gente soma os expoentes, né? Então, menos alfa x mais alfa x vai ser 0, e elevado a 0 é 1. Então, a gente obtém menos alfa vezes 1. E aqui é a mesma coisa, menos alfa vezes 1. Então, a gente vai achar que o Wronskiano é igual a menos 2 alfa. Só que a gente sabe que o Wronskiano tem que ser 0 para o conjunto ser linearmente dependente. Então, a gente vai igualar o menos 2 alfa, que vai ser menos alfa, que é menos 2, né? Menos 2 alfa tem que ser igual a 0. O único valor possível para isso é que alfa seja 0. Então, para as soluções serem linearmente dependentes, tá passando um caminhão na rua, muito bom. Para as soluções serem linearmente dependentes, o Wronskiano deve ser 0. E é isso o exercício, gente. Eu espero que tenha ficado claro. E qualquer dúvida, mande no e-mail e que eu estarei à disposição, viu? Até mais, tenha uma ótima tarde, manhã, noite, não sei, né? Mas até mais.